Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Bom, agora vocês vão ter que me aguentar aqui, porque tem uma palavra e uma ceia pela frente. Eu queria falar com vocês sobre isto, muito importante. Nós estamos, como foi dito já nos domingos anteriores, cumprindo a nossa meta de 2020, o nosso foco de igreja, de crescer na busca do Espírito Santo, na evangelização, no cuidado das vidas. Temos um trabalho pela frente. E eu queria falar um pouquinho sobre o que Deus quer de você. Eu dividi essa mensagem aqui em duas partes, uma parte teórica e uma parte prática. A teórica é você entender o que Deus quer. O que Deus quer. E depois, na parte prática, a gente fazer. Eu entendi isso há muitos anos atrás, e é a razão pela qual posso comemorar alguma coisa de boa hoje em Jesus, no trabalho da igreja. Quero que você entenda também. Então, começando, eu quero dizer o seguinte: Deus te criou curioso. Portanto, se você se sente algum sentimento de culpa pela curiosidade que tem, talvez as mulheres mais que os homens, mas o homem também é muito curioso, né? Deus criou você assim. E isso é mais importante, mais profundo do que você imagina. Então eu sei que se eu chegar para uma mulher, para qualquer uma, e falar: olha, vou te contar um negócio, tem uma coisa para te contar, mas não vai ser agora, vai ser depois. Acabou o dia. Tem uma coisa muito importante para te dizer: amanhã a gente conversa. Não vai dormir. Então, nós temos uma necessidade de saber as coisas. Se eu dissesse para vocês que eu estou indo preparar uma surpresa para cada um de vocês aqui, eu peço que vocês não olhem embaixo da cadeira. Espero o final da mensagem, o momento da ceia. Tudo bem? Aí, então se aguenta aí. Nós temos uma necessidade de perguntar como? Como? Como funciona? Está dentro do coração do homem essa pergunta aí. E quando você pergunta como que isso funciona, você está falando de ciência. Não sei se você tem essa curiosidade, alguns têm mais que os outros, de como funciona. Então você lá abre a geladeira, fecha a geladeira, pega um negócio gelado, pega um negócio do freezer. Algum dia você faz essa pergunta: como que isso funciona? Como é que tem um motor que esquenta e sai um negócio gelado? Quando você usa um computador, quando você fala no telefone, quando você faz alguma coisa com uma máquina, você tem a pergunta, a curiosidade de saber como é que esse negócio funciona? E às vezes a curiosidade é tanta que você abre o negócio e depois já não sabe voltar de novo. Você realmente não sabe como funciona. Então, essa necessidade de saber como as coisas são, trouxe ao homem essa necessidade de ser cientista. De ciência é conhecimento, ter a ciência, saber como. Deus colocou isso dentro do coração do homem. Outra coisa que nós nos perguntamos muito é: como aconteceu? Eu estava esses dias fazendo exame, eu falei isso lá no reunião dos intercessores na Penha, ontem. Estava lá no laboratório e tem um livro em cima da mesa que é a História das Invenções. Então você começa a ler tudo que o homem inventou, desde a roda até o computador. Gente perguntando como funciona. E tendo sacadas, tendo ideias, tendo noções de fazer as máquinas e fazendo o progresso da humanidade. Mas ao mesmo tempo que a ciência se desenvolveu muito, também tem essa pergunta: como as coisas aconteceram? E ali então tem a história. E a história fala: olha, há 4.000 anos atrás, o homem começou a escrever, a documentar as suas ideias. E aí, quando alguém olhava aquilo que tinha escrito, pensava: puxa, ele fez isso, vou fazer também. Porque a escrita consolida o conhecimento. E aí você começa a ter história. Então, 4.000 anos atrás não, 4.000 antes de Cristo, 6.000 anos atrás, começa o homem a escrever. Aqueles desenhos das cavernas, em que ele mostrava lá uma pessoa com uma lança matando um bisão,
Aí a próxima geração que nasce vai olhar aquela caverna e ver, olha, ele usava uma lança para matar. Boa ideia essa, vou fazer também. Transmissão do conhecimento. Pela história. Aí você escreve livros. E hoje qualquer um lê para saber o que aconteceu. Antropologia, história. Eu tive a oportunidade, em vida ainda, de fazer uma viagem com meu pai. Como vocês sabem, tenho 60 anos. Hoje me deram uma foto, minha irmã me trouxe lá em casa uma foto com 7 meses de idade. Olhei aquele nenê, falei, poxa, eu era gordo. Meus irmãos, meu irmão foi um dos vídeos aí, gêmeos, ele e a Lavínia nasceram 1 ano e meio depois que eu nasci. Então, com 1 ano e meio de idade, eu perdi o colo, porque agora tinha 2. Meu pai com um, minha mãe com o outro, eu ia para o chão. E nunca mais fiquei sozinho com meus pais, porque 2 irmãos. Então, éramos 3, depois 4, alguns anos mais tarde, com a última, que é a Débora. 4 irmãos. Nunca viajei com meu pai sozinho. Eu vou fazer uma viagem com meu pai. Então, quando ele estava bem de idade, já era doutor na USP em antropologia, e a antropologia da USP, ela é francesa. Toda a história da antropologia foi fundada pelos franceses aqui. E os franceses são grandes nesse assunto, e lá em Paris tem lá o Museu do Homem, o Musée de l'Homme, que fica lá perto da Torre Eiffel, lá no Trocadéro, um lugar que meu pai sempre falava, falei, vou levar ele lá, Museu do Homem. Fizemos uma viagem lá para conhecer antropologia, a história do homem. E a exposição que estava naquele dia lá era todos nós viemos de um só. Opa, tem uma exposição cristã aqui. Não tinha nada de Adão e Eva. Era a ciência dizendo como todas as raças, eles colocavam lá os negros, amarelos, vermelhos, brancos, como que todos esses vieram de um tronco só, e esse um tronco só, indo-europeu, nas montanhas do Cáucaso. Isso é antropologia. Montanhas do Cáucaso, onde está lá o Monte Ararat, onde Noé pousou com a sua arca. Todos viemos de um só, e esse um só estava lá. Antropologia, história, porque essa pergunta, como é possível que uma pessoa seja cabelo enrolado, outro cabelo liso, loiro, olho puxado, mais amarelo, mais vermelho, mais branco, mais tostado? Aí ele quer saber se eu sou eu mesmo, liga aí. Como começou? E antes desse homem? E antes do Noé, ou da pessoa que estava lá, quem é o primeiro? Os homens têm as perguntas existenciais. E para essas perguntas existenciais, eles vão atrás de arqueologia, fazendo lá os fósseis, descobrindo os esqueletos, montando os animais, montando as cidades. Eles olham para o céu e veem as estrelas e estudam astronomia para entender de onde a gente veio. Quem é esse planetinha aqui? Quem somos nós? Big Bang. E quando não consegue nada, vão para a filosofia, dizendo, somos criação de um Deus, um ser todo-poderoso por definição, que num momento qualquer cósmico criou uma humanidade dentro de uma criação do universo, e estamos nós aqui. E outro fala, não, nada disso, não acredito nisso. Mas então o quê? Tudo isso, ciência, história, antropologia, arqueologia, astronomia, filosofia, porque o homem se pergunta, como? Como isso acontece? Como conseguiram? Como fizeram as pirâmides? Livros e livros. Nós não aceitamos um porque sim. Nós não aceitamos um não. E uma criancinha sabe isso. Se ela faz uma pergunta e você fala, porque sim, não é uma boa resposta. Porque sim, como? Lá vai eu como de novo. E se ele perguntar se pode alguma coisa, você fala, não, não é uma boa resposta. A curiosidade está dentro de você. Mesmo que você não aceite.
Eu lembrei de um videozinho que eu vi aí, que mostra essa inata condição do homem de ser curioso. Vou mostrar para vocês aqui um pedacinho dele. Acho que vocês devem se lembrar disso aqui. É uma piada que resolveram fazer a historinha, então passa lá. Pedi para marcar os 10 segundos, mas não sei se vai dar, né? Parece que não. Tudo bem. Tá bom, tá bom. Não é incrível? Os dois vieram juntos. Ele viu o que aconteceu com a menina, mas ele não consegue. Eu vejo que Adão e Eva funciona mesmo, né? Um vai e leva o outro lá. Primeira mulher sempre, né? O cara tá passando e vê lá. 21, quá, quá, quá. 21, quá, quá, quá. Fala, que é isso? Aí vê aquela barraquinha lá escrito, não olhe. E o pessoal lá, 21, quá, 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 21. Aí ele fica pensando, o que será que está acontecendo aqui? E tem uma janelinha. Irresistível. Irresistível. Está escrito, não olhe. Mas o que ele vai fazer? Vai olhar. E quando olha, toma uma torta na cara. Não pode nem reclamar. E aí o outro está atrás, vê isso acontecer, ainda vai ver, mas será que é isso mesmo? Nós somos curiosos. Não aceitamos não como resposta. Queremos espiar. Não conseguimos não olhar, não perguntar, não saber. Mas minha pergunta e por que isso é assim? Por que Deus te criou com essa necessidade de conhecer? Isso é muito mais profundo do que você pode imaginar. Deus colocou dentro de você uma indagação. E é isso que te separa, te diferencia de um animal. Um animal tem um conhecimento atávico. Nasce naquele animal a capacidade de saber a hora que ele tem que migrar, quando é uma ave, e sair do inverno e ir para o verão de outro lugar. Um peixe, uma foca, um pinguim. O animal nasce com um senso que ele sabe que aquele outro animal é um predador, é um perigo. Então, quando ele aparece, você tem que fugir. Quando sente aquele cheiro, o animal sabe se vai chover, se vai ter uma inundação, se está pegando fogo. Alguma coisa Deus fez que dentro dele tem um conhecimento. E ele reage àquele conhecimento. Mas ele não faz uma pergunta, por quê? Porque ele não inventa, ele não cria, ele não desenvolve, ele não cresce, ele repete. Mas você, eu, seres humanos, nós temos algum negócio aqui dentro que fala, o que está acontecendo? E quando a primeira vez eu li esse texto, que eu quero ler com vocês de novo aqui, Eclesiastes 3, capítulo 11, Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, que já pensou tudo isso. Eu preguei já sobre esse assunto no capítulo 3, não vou gastar o tempo aqui. O Salomão, ele gastou tempo pensando por que as coisas aconteciam e como elas aconteciam. E ele falou que tem tempo de tudo para acontecer na terra, debaixo da terra. Deu todos os ciclos, tempo disso, tempo daquilo, tempo daquilo outro. E no final ele faz assim, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles,
sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Essa nossa tradução aqui é meio pobre. E quando ele fala, também pôs o mundo no coração deles, a palavra que ele usa aqui no hebraico é olam. Olam é eternidade. Se você for olhar todas as demais traduções em inglês, por exemplo, e muitas em português, vai aparecer essa palavra, eternidade. Hoje no hebraico moderno, olam é mundo. Mas o conceito de olam, essa eternidade que está aqui, é um pouquinho mais profunda. Olam é a reunião das coisas que aconteceram com as coisas que vão acontecer. Então é todo o passado, ou seja, o menos infinito, e todo o futuro, o mais infinito. E esse versículo que Salomão escreveu diz assim: Deus colocou dentro de você essa sensação, este conceito de tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer, ainda que você não consiga descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Portanto, você tem uma sede de saber de onde eu vim, para onde eu vou. Deus colocou isso dentro. E é isso que faz o homem progredir e a civilização crescer. O que aconteceu e o que vai acontecer. Há um outro versículo muito interessante, também de Salomão, em Provérbios, no capítulo 25. No versículo 2 ele fala assim: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. E aqui começa a ficar interessante. O negócio de Deus é encobrir, e o negócio do homem é descobrir. Deus fala cifrado. Deus não explica. Deus guarda o segredo. E você, homem, tenta descobrir o segredo. E a sua glória é falar, descobrir. E a glória de Deus é dizer, você não sabe nada. Então Deus criou ao homem com essa necessidade de saber, e ele esconde. E muitos perguntam, por que Deus faz isso? Por que Deus não fala na cara? Por que Ele não diz o que Ele quer? Por que Ele não aparece e diz, atenção, eu sou o Senhor teu Deus, obedeça? Não é só você que pensa assim. Jesus falou isso. Jesus contou a história do rico e Lázaro. Um homem rico que morreu e descobriu que tudo que ele fez estava errado e que ele ia para o inferno. E junto dele tinha um homem pobre, muito mendigo, que vivia mendigando as migalhas da mesa dele e que foi lá para o seio de Abraão. E quando o rico descobriu que ele tinha errado, ele falou, me deixa voltar. Tudo bem, eu já perdi. Perdeu o playboy. Mas deixa eu avisar minha família. Deixa eu falar para os meus amigos. Deixa eu dizer para os outros, não erraram onde eu errei. E a resposta que Jesus fala naquele texto é, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não ouviram eles, nem que um homem ressuscite, vão ouvir. Deus sabe o que fala. A solução para esse enigma não é explicar mais. As pessoas perguntam, onde está Deus no meio dessa injustiça? Onde está Deus no meio dessa destruição? Gente matando gente, inundações, coisas injustas acontecendo. Onde está Deus com tanta guerra, com tantos ricos e com tantos pobres? Deus está esperando que você descubra. Porque se não fosse isso, o mundo seria perfeito. E você seria um robô. Todos obrigados a fazer o bem. Será que Deus não pode descer lá no meio da reunião da ONU e de repente qualquer pessoa, qualquer rei, qualquer príncipe, qualquer liderança mundial com um mau sentimento vai ter diarreia? Eu já pensei, se fosse Deus eu fazia isso. Na hora que eu quero começar a pensar alguma coisa, faz um... Ele fala, espera um pouquinho.
Tem uma história, um amigo meu, dono de uma empresa, orando a Deus para resolver os problemas da empresa, um monte de rolo lá que o pai dele tinha deixado, e aí vem um fiscal. Chega o fiscal lá, olha lá os livros e fala, bom, podemos dar um jeito aqui, se quiser, a multa é tanto, mas podemos dar um jeito. Ele não queria pagar a bola, mas também não tinha como pagar a multa. E aí então ele falou, olha, seu fiscal, por favor. Aí ele viu que o fiscal começou a ficar assim, ele mexia assim, foi ficando para o fundo da cadeira, né, para a ponta da cadeira. Aí ele falou, um momentinho, senhor, tem um banheiro aqui? É um banheiro ali assim. Então ele foi lá, ocupado. Aí ele voltou, sentou, aí ele percebeu, falou, bom, então, olha, eu vou te contar uma história. Essa empresa começou, né, eu sei, mas senhor, eu queria que o senhor me resolvesse, então, o que o senhor está querendo fazer. Não, deixa eu explicar o negócio. Ele falou, um minutinho só, voltou lá no banheiro, ocupado. Aí no final já estava assim. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou embora, depois a gente conversa. Saiu correndo de lá. E na hora que você tem que ir no banheiro, não tem nada que possa fazer no caminho, né? E a vontade de ir ao banheiro é inversamente proporcional à distância do vaso. Quanto mais próximo você chega dele, maior é a vontade. De tal sorte que o pior é entre a porta do banheiro e o vaso. Quando não dá tempo de você soltar o cinto ou... Eu pensei, essa é uma arma perfeita. Deus podia dar uma desinteria lá no cara do ISIS, lá no muçulmano, quando ele for fazer um atentado de bomba. Podia dar uma desinteria no presidente dos Estados Unidos, quando ele fosse falar uma bobagem. Eu acho até que dá uma desinteria para esse pessoal de vez em quando, mas... Deus poderia fazer isso, mas qual é o mérito? Se Ele obriga você a fazer o que é certo. Se você, contra a sua vontade, vai fazer o bem, vai distribuir o dinheiro, vai ajudar o pobre, Deus espera que você descubra. Deus espera que você queira. Deus espera que você saiba quem Ele é. E essa glória de esconder é para que você descubra. E ao descobrir, você descubra quem você é e principalmente quem você não é. Então, uma das frases mais famosas que existe na filosofia é: só sei, viu? Sei que nada sei. Quem falou isso? Não sei. Descartes, não, descartado. Melhorou, Descartes, mas também não foi ele. A pronúncia melhorou, mas a autoria não. Está vendo? Nosso conhecimento filosófico aqui. Mas se você não sabe quem escreveu ou quem falou, você tem razão, porque ninguém sabe mesmo. A frase é atribuída a Sócrates, o grande filósofo grego. Naquela época, na Grécia, existia um oráculo, que era um lugar onde tinha um profeta que falava o futuro, em Delfos. E lá morava a Pitonisa de Delfos, que era a mulher que sabia tudo, os enigmas. E aí, então, a história conta que Sócrates foi lá falar com a Pitonisa lá em Delfos, e ela falou para ele: quem é o homem mais sábio da Grécia? Era Sócrates. E aí ele falou: eu só sei que nada sei. Então, se a história é verdadeira, além de sábio, ele era realmente inteligente. Só sei que nada sei. É a consciência de que eu não sei. Eu ouvi isso de um professor de física. Eu estudei engenharia, no ano seguinte, lá em São Carlos, como o Edu falou, conheci lá eles, entrei lá 42 anos atrás em engenharia. No ano seguinte, entrei em física. E fui estudando os dois juntos, engenharia e física. E tinha um professor de física muito bom, um cara famoso no mundo aí, e ele dava aula de filosofia da ciência. E aí então ele juntava uns alunos lá e ele falava assim: olha, quando você passa no vestibular e entra numa faculdade como a da USP, numa escola difícil de entrar, toda a sua família vai achar que você é um gênio, que você é o maravilhoso da família.
que você entrou na USP. E você acha que sabe tudo, porque conseguiu passar no vestibular. Aí você vê aqui que você não sabe nada. Aí começa a estudar, e começa a achar que pode explicar com ciência tudo. E a minha função com essa matéria é te ensinar que quanto mais você aprender, mais você vai saber que não sabe nada. E essa humildade vem do conhecimento. Esse cara era um catedrático, era um PhD, era um consultor da NASA, era um cristão. E ele falava, aprenda que você não sabe. Eu cansei de ver amigos, e até mesmo professores, humanistas, ateístas, que quanto mais cientistas ficavam, menos cristãos se tornavam. Com a sensação de que agora eu tenho as explicações que a religião não pode me trazer. A sensação de que se eu for um grande estudioso, terei as respostas para o mundo. A sociedade já passou por isso algumas vezes. No Renascimento, no Iluminismo, ao final da Primeira Guerra Mundial, a sensação, agora nós sabemos, nunca houve tanto desenvolvimento, nunca tanta ciência, agora nós explicamos tudo, até Deus mostrar que no fundo você não sabe nada. Então, para encerrar essa parte conceitual, eu quero dizer que isso é de propósito. A noção de saber que não se sabe nada nos leva à humildade de reconhecer a soberania de Deus. E, portanto, se você for olhar os grandes cientistas da história, homens como Pascal, Newton, a lista é imensa, o Galileu, chegando até o Einstein mais recentemente aqui, vai descobrir que todos eles falaram, existe Deus, não podemos explicar, não podemos definir, mas há algo maior. Alguns profundamente cristãos, como Pascal, um grande matemático, outros até que não, mas com a consciência de que não sabemos o mínimo. Então não se engane com essa sabedoria de jornal. Não se engane com essa ciência de tudo interessante, ou super interessante. Não fica no raso do que as pessoas repetem e papagaiam. Porque quem sabe mesmo, diz que não sabe. Deus fez assim. Agora, do outro lado, tem um monte de gente dizendo para você não saber nada. Então, aquele que quer nos fazer crer sem provar nada, nos escraviza em religião. Acredite, ponto. Por quê? Porque sim, porque Deus quer. E durante séculos a igreja usou essa frase para escravizar o homem. A medicina não se desenvolvia porque não era permitido estudar o corpo humano. Deus não quer. A astronomia não se desenvolvia porque não era permitido pensar que a Terra não era o centro do universo. Porque Deus criou o homem no centro do universo. A religião escraviza a ignorância. Mas aqueles que não querem que creiamos, por não entendermos tudo, então se eu não entendo, eu não acredito, se não me explicarem, eu não estou satisfeito, se não me disserem que vai acontecer, eu não faço, isso você se escraviza na prepotência do seu orgulho. A religião do seu ateísmo, que não admite você tomar uma decisão, porque Deus falou, se Ele não explicar, por quê? E aqui pega muita gente, que precisa que Deus explique o plano para falar, concordo e faço. E Deus não está aqui para explicar o plano. Ele tem um projeto para a sua vida. Você tem que acreditar nele. Agora, não é uma fé cega. Por que não é uma fé cega? Porque Deus escolheu transcender a sua fé com a certeza que Ele existe. Então, a palavra fala, provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, 8. Provai e vede. O cristianismo é uma religião que diz, ponha à prova. Você não precisa defender a sua religião.
Você precisa expô-la. Você não tem que ter medo da pessoa que tem argumentos científicos. Que a verdade sempre será a verdade. E quanto mais você iluminar, mais verdadeira ela vai ficar. Não tenha medo de provar o que Deus é na sua vida. Deus escolheu assim, para nos forçar a transcender com a nossa fé. Eu creio em Deus e Ele vai me levar a um outro lugar. Agora, aí vem a arte de esperar. Romanos 5, um texto também muito conhecido. Em que Paulo fala de uma sequência de coisas que tem que acontecer. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro ponto, fé. Nós estamos numa igreja. Qual a diferença da igreja para a universidade? Aqui nós falamos de fé. A universidade não pode falar de fé. A universidade tem que falar de fatos. A universidade tem que provar as coisas. E aquilo que ela não consegue provar, ainda não existe. E está tudo bem, é assim mesmo. Mas não quer dizer que não exista um outro lado da história, que não é na universidade, que é na igreja, que é fé. O que eu acredito que vai acontecer. E que não precisa de prova. Um dia acontecerá. O que você não pode, eu vou aproveitar esse momento aqui, até para os mais jovens que ainda vão para a universidade. O que você não pode é ir para a universidade e ser enganado por um cara com fatos, pedindo a sua fé. Sabe qual é o nome disso? Evolução. Evolução é uma teoria. Uma teoria é uma coisa que está buscando ser provada. E sabe o que eles conseguiram provar? Nada. Essa é a verdade científica. Há muitas teses, há muitas hipóteses, há muitas pressuposições, mas há muito buraco nessa história. Continua sendo uma teoria. E o criacionismo? Criacionismo é pura fé. Deus criou o mundo. Você consegue provar? Não. Ele criou o mundo em 24 horas, 7 dias de 24 horas. Deus tem o poder de fazer isso? Tem. Ele fez isso? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que o Gênesis não é literal. Mas já começam umas elucubrações aqui. O que eu não posso engolir é o cara querer que eu acredite numa teoria que é mais furada do que o criacionismo. Já que é para ter fé em alguma coisa, vamos ter fé que existe um Deus. E não a fé de que um macaco repetiu tanto um gesto que incorporou no gene. E não aparece nenhum macaco intermediário. Aí não dá, meu irmão. Está insultando a minha inteligência. Tem um monte de crente que vai ter uma fé tão cega que o cara realmente vai cair no valado. Porque ele tem uma fé burra. Mas tem um monte de pseudocientista com fé tão cega quanto. E jogos de palavra. Não caia nessa. Existe um lugar onde você discute fé. Isto é na igreja. Existe um lugar onde você discute ciência. E isto é na academia. E não tem nenhuma incompatibilidade entre um cientista ser cristão e um cristão ser cientista. Amém? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando eu creio, eu entro em paz com Deus. Não estou mais discutindo que ele está errado, que ele é injusto, que ele esqueceu, que eu pergunto e ele não responde. Eu acredito. E aí então, começamos a nos gloriar, versículo 3, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. O que é a esperança? O que é a paciência? O que é a fé? A arte de saber esperar, difícil para todos nós curiosos. A arte de saber esperar. Vou te dar alguns exemplos aqui. Você tem que ter paciência, isso é para os nossos jovenzinhos aqui. Paciência para o momento em que você vai pedir a menina em casamento.
Tenha paciência. Que eu vi um jovem, inclusive, aqui da igreja falar isso aqui outro dia, um tempo atrás já. Já mudou de ideia, inclusive. Essa é a mulher da minha vida. Ela ainda não sabe. Mas é com ela que eu vou casar. E como é que você sabe? Porque eu sinto que ela é a mulher da minha vida. Ok. Amor à primeira vista. É sempre melhor comprar a prazo, né? Mas amor à primeira vista. E aí então, espera. Porque dá que é ela mesmo. Dá que aquela mulher, a mulher da sua vida, só que ela não sabe. E você chega para ela e fala assim, vou casar com você. Ela fala assim, um doido que apareceu na minha vida. O que você faz? Onde você mora? O que você trabalha? Quanto você ganha? Né? Errado. Agora você fica paciente. Você vai trabalhar, vai construir, vai fazer, vai crescer e vai conseguir o seu objetivo. Tem que ter paciência. Porque se ela não fizer essa pergunta, o pai dela vai fazer. Ô, legal você, o que você faz na vida, hein? Paciência. Mesmo que você tenha certeza do que você quer, não abre o seu jogo antes da hora. Porque tem que esperar o momento certo para as coisas acontecerem. Um momento vai chegar. Se a gente tiver paciência. Às vezes, quando a gente não tem paciência, a gente estraga tudo. A fé é essa certeza antecipada. Não aconteceu, mas vai acontecer. E enquanto não acontece, eu vivo a expectativa da esperança. Porque amanhã se fala, um dia menos para o meu casamento. Está chegando perto. E a expectativa da esperança nos faz viver bem. Quando eu espero alguma coisa, eu suporto a caminhada. Porque eu tenho a expectativa. Tenho os sinais da sua vinda. Isso, inclusive, vale para a sua vida sem falar de Deus e religião. Saiba ter esperança para viver melhor. Muitos anos atrás, eu e meu amigo lá, Tommy, me mandou hoje um parabéns, ontem um parabéns a você. Tommy se converteu aqui na igreja, e eu virei o discipulador dele, e ele gostava de fazer camping, e nós gostava também, e falou, vamos fazer um camping selvagem lá no Pico das Agulhas Negras? Vamos. Fomos nós dois de mochila, lá para Agulhas Negras, entramos lá no Parque Nacional. Eu nunca tinha ido, mas ele já tinha feito. E fomos andando. Nevoeiro, chuva, são 3 dias de caminhada no meio do parque para chegar na montanha. Não tinha placa, não tinha nada. Trilhas que se perdiam. Você vai andando, andando, andando e de repente você não sabe onde você está. Aí vai chovendo, chovendo, chovendo. Debaixo daquela água, você pensando, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí, então, vai escurecendo. E a gente sabia que tinha que chegar num lugar lá que a gente tinha visto no mapa, que daria para fazer a barraca, acampar e dormir ali. E o tal do lugar não chegava. E nós cometemos um erro básico. Nenhum dos dois levou relógio. A gente não sabia que horas era. E o tempo psicológico, ele corre. E a chuva, a escuridão, era já de tarde, parecia que era de noite. Aí nós tomamos uma decisão. Falei, vamos ao seguinte, tem que chegar a um riozinho. Estamos no meio da mata aqui e nada de rio. Tem que chegar no riozinho. Está passando o tempo. Se não der e escurecer, nós estamos perdidos aqui no meio da mata, não dá para acampar. Enquanto dá tempo, vamos voltar. Vamos contar 1000 passos. 1000 passos. Se em 1000 passos não chegar ao riozinho, a gente volta. Tomou uma decisão. Então faz o seguinte, eu vou contando de 1 a 10, você conta as dezenas. E depois, quando chegar na centena, a gente inverte. Achou uma atividade. 1, 2, 3, 4, 100, 200, 750, chegou o riozinho. O rio tinha compromisso com nossos 1000 passos? Nenhum. Podia não ter acontecido. Mas aquilo nos deu um plano. E nos deu uma esperança. Agora, quando o rio chegou, aí falou, estamos no caminho certo. Dormimos como se aquela fosse a nossa casa. Voltamos para o lar.
porque ali é o lugar que nós sabíamos que tínhamos que estar. Aumentou a nossa esperança. Mais 2 dias de caminhada tomando chuva na cabeça. Mais coisa que eu não posso contar aqui. Inclusive, já virou até piada isso aí, né? Virou sketch de fim de ano. A gente fez uma sketch chamada Tome na Cabeça. Esperança. Saiba colocar esperança nas coisas que você faz. Porque às vezes demora. Estabeleça objetivos e fala, vai chegar lá. Deus quer que você encontre a resposta. Deus quer que você descubra o enigma. Deus quer que você entenda o que Ele está falando. E Ele não vai falar mais claro. Ele quer que você faça o esforço. Ele quer que você corra atrás dele. Então Ele fala em sonhos. Ele fala em parábolas. Ele fala em enigmas. Ele dá impressões para que você entenda, Deus está aqui. Agora, o que vai acontecer? Para onde eu vou? E qual a resposta? Você tem que buscar. Você tem que buscar. Por que Deus quer isso? Porque Ele está forjando uma igreja. Nós estamos nesse tempo inteiro da palavra fé, vivendo um momento em que nós estamos tentando acreditar que o chefe tem razão. Tentando acreditar que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tentando acreditar que Ele está forjando em nós o melhor substituto ao número 1 de toda a criação. Ele está procurando o presidente da sua criação. E Ele encontrou isso na igreja. Então Ele não está te dando uma colônia de férias para viver pela eternidade. Ele está preparando você para exercer uma função pela eternidade. E para você cumprir esse papel, você tem que saber quem Ele é, amar quem Ele é, desejar ser como Ele é e aprender a buscar a vontade de Deus. Aí você vai sentar naquele trono. Que quando acabar tudo isso e a eternidade para frente começar, você não vai estar tocando a harpa nas ruas de ouro do céu. Você vai estar regendo todo o universo. E você vai ser a estatura completa do varão perfeito. Não vai ter mais fé, porque tudo será conhecido. E você vai conhecer como também é conhecido. Deus está procurando quem é essa pessoa. E a pergunta então para você é, você é essa pessoa? Ou você quer tudo de bandeja? Agora é hora de se esforçar. Vou aproveitar as palavras do Edemir, porque é verdade. Eu sempre pensei com começo, meio e fim. E eu sempre acreditei em coisas maiores. Então eu batia lá nele, falei, Edemir, vai mudar. Este mercado vai mudar. Vamos fazer a BMF2? Virou até uma brincadeira entre nós. BMF2, a nova bolsa. E quando veio à luz o projeto, o slogan que ele colocou foi a nova bolsa. Das nossas conversas. Eu lembro um dia em que eu fiquei lá, e o Edu participava desse projeto no começo também ali, uma salinha num cubículo lá no meio da Líbero Badaró. A bolsa já era uma instituição enorme, nós não éramos nada na bolsa, estávamos só bolando ali, e uma noite eu tive uma sacada lá no meio da noite, de como montar o projeto que eles chamam de PQO. Parece que eu chamei de PQO. Foi uma iluminação. Essa iluminação não vem assim porque Deus te revelou, ponto. Eu trabalhei muitos anos ali. Quando eu saí de lá, o RH me deu a carteirinha e tal. Ele falou, você tinha um ponto que você passava nas catracas. Ele falou, a sua média aqui na Bolsa esses anos foi 11 horas por dia. Eu cansei de dar bom dia para o guardinha do Jockey Club. 11 da noite, tinha que ligar lá e falar assim, olha, vai fechar o estacionamento, deixa meu carro aí porque eu ainda vou. 1 da manhã, voltar para casa. Pensando. E uma noite saiu aquele plim. Falei, vou fazer um projeto assim. Aí começamos a montar os gráficos, as coisas. Fiz um diagnóstico de todas as, na época, 64 corretoras. Montou um manual desse tamanho. Eu dei para ele na véspera do Natal. Aí ele pegou, começou a olhar aquelas folhas e falou, Paulo, você me deu um presente de Natal. Minha mulher não vai gostar. Porque eu vou ficar lendo isso aqui até o fim. Você tem que ter uma ideia. Você tem que trabalhar em cima dela. Você tem que crer que Deus vai te iluminar na ideia, porque Ele é o Criador. E o que Ele quer que você descubra. Você não é um usuário, você é o dono. Deus está forjando em você uma igreja
que é a resposta aos principados e potestades nos lugares espirituais. E você faz parte dessa igreja. Você não está na colônia de férias, você não está na campanha da prosperidade, você não achou a lâmpada mágica do Aladim. Você encontrou a razão pela qual Deus te criou. E se você entender isso, o resto não tem mais importância. A fé é temporária, mas é necessária. Provai e vede vai atrás da resposta. Lucas 19 fala assim: buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. O que ele está falando lá? Nada é de graça, nada é automático. Deus sabe o que você precisa e Ele vai te dispensando ao longo do tempo automaticamente. E você só abre a boca e a comida cai. Meu irmãozinho, isso aconteceu quando você era um nenê. Se tivesse uma vovó boa lá para... Olha o aviãozinho. Cresceu, amigo. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque quem procura, acha. Deus está chamando você. Vem para o meu jogo. Venha ser cristão. Descubra a minha vontade. Vai atrás da resposta. Não espera o prato pronto. Eu vejo na escola, era sempre assim, o professor vai na lousa, escreve um exercício e fala, faça um exercício. A maioria copia e para. Tenta resolver. Não. Por quê? Porque não tem prova. Vou esperar, o senhor vai colocar a resposta e eu vou copiar a resposta. Você nunca aprende copiando a resposta dos outros. Você aprende quebrando a cabeça, tentando achar a resposta. Sabendo que tudo aquilo é apenas um exercício. E que na vida real vai ser assim. Você vai encontrar as dúvidas e vai quebrar a cabeça pensando qual é a resposta. E quando eu fui para Israel, eu vi isso lá. Uma sociedade inteirinha, inconformada com o não. Buscando uma resposta e fazendo a pergunta, por que isso é assim? E sabe o que acontece? A ração mais inovadora do planeta é Israel. O lugar de maior criatividade do mundo é Tel Aviv. Hoje eu recebi, anteontem, a notícia no jornal lá, 120 centros de pesquisa de multinacionais estão em Israel. Todas as grandes empresas, um centro de pesquisa lá. Porque o judeu, ele é criativo, ele é inovador, ele não pensa que é impossível. Ele tem que resolver o problema, está dentro dele. Ele quer a resposta. Então você vai na Universidade de Jerusalém e tem lá o painel dos prêmios Nobel da universidade. Tem 5 prêmios Nobel em uma universidade. O Brasil inteiro nunca teve nenhum. De um país do tamanho de Sergipe, você tem 7 universidades, são entre as maiores do mundo. O Brasil, a melhor universidade, que é a Universidade de São Paulo, não está entre as 200 melhores. Nós estamos longe. Essa necessidade de saber. E aqui então, para a gente entrar na ceia, eu dei um tema para essa mensagem. O tema é: não me pergunte como. Não me pergunte como. Eu quero desafiar você para isso. Não sei se os adolescentes já desceram aí. Não desceram? Manda descer. Manda eles entrarem. Para eles é importante isso aqui. Não me pergunte como. Deus está falando para você, não me pergunte como. Descubra. E você vai perguntar, mas como isso vai acontecer? Vem uma promessa, fala, como isso vai acontecer? Não é da sua conta. Tenha fé e vá atrás da resposta. Então, em Êxodo 14:15, Moisés fez uma pergunta para Deus. E agora? Porque ele seguiu tudo que Deus queria. Mas agora ele estava lá, com um exército atrás dele, montanhas do lado, um mar na frente. E ele vai perguntar para Deus, e agora? E na minha tradução aqui, revista e atualizada, Deus responde assim,
Está perguntando o quê? Você está perguntando o quê? Vai para frente. Deus está falando isso para você hoje aqui. Você está perguntando o quê? Aí você fala, Deus, eu não tenho dinheiro. Eu falei de dinheiro. Deus, eu não sei o que eu faço. Claro que você sabe. Você não sabe como vai acontecer. Então ele fala aqui, por que você está perguntando para mim? Manda o povo marchar. Essa é a questão que eu falo para vocês hoje. Diga ao povo que marche. Não vamos morrer afogado? Nós vamos crer em Deus. E na hora que ele marcha, a água se divide, o mar se abre. Então, não pergunta como. Deus falou que você vai passar, você vai atravessar. 10.000 vão cair de um lado, 1.000 vão cair do outro, você não vai ser atingido. Você vai ganhar o prêmio de efeitos especiais de Hollywood, melhor que o Rambo. Todo mundo atira e ninguém acerta o cara. Você passa no meio do deserto. Mas essa é a promessa de Deus. É o vestibular de 11 para 1. 11.000 para 1. Relação candidato vaga, 11.000 para 1. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você vai passar de ano. Está bem mais difícil que medicina, né? Medicina está com 70, 80 para 1. Sei lá, era na minha época isso, agora deve ter piorado. Então Moisés ouviu isso. Você está perguntando o quê, meu filho? Vai para frente. Eu já fiz essas orações na vida. Deus já me deu uns milagres. Eu às vezes fico pensando, eu não quero mais milagre não, porque para ter milagre, você tem que ter muita ansiedade antes do milagre. Aquela dúvida, ai, meu Deus, eu preferia ter tudo grana, tranquilo, vida sossegada. Mas você não aprende se não tiver necessidade. A segunda coisa que ele falou para o Josué. E para o Josué ele falou assim, eu já não te falei? Deus faz isso muitas vezes com a gente. A gente vai lá e ele fala, meu amigo, já te disse isso, não vou repetir. Ele fala com outra linguagem bonitinha aqui em Josué 1,9. Ele fala, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Esse não te mandei eu significa o seguinte, você já não ouviu, meu? Você está perguntando de novo a mesma coisa? É você, é você, é você, é você. Agora vai lá e faz. E o que você diz? Eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. E Deus está falando, é você. Porque eu resolvi escolher os miseráveis. Eu resolvi escolher os incapazes. Eu resolvi escolher os incompetentes. Eu resolvi escolher as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, meu irmão, é você, porque você é o doidinho da história aqui. Já não te falei? Esforça-te e vai para frente. Muito tempo depois, Jesus falou uma outra frase para um dos seus candidatos a discípulo. E esse candidato era Natanael. Natanael ouviu que Jesus era o Messias e estava debaixo de uma árvore conversando e falou assim, escuta, de onde ele é, hein? Falou, ele é da Galileia. Ele falou, da Galileia? Pode vir alguma coisa de Nazaré boa? Ele estava cheio de preconceitos. Preconceito é pré-conceito. Onde você nasceu? Ah, então não. Onde você mora? Ah, então não. Quanto dinheiro você tem? Ah, então não. As pessoas vão acreditar se você tiver belas credenciais. Mas quando você mora num lugar fuleiro, não tem grana nenhuma, e não tem aparência nenhuma, não tem histórico, ninguém acredita em você. O Natanael era assim. Ele acreditava no Messias. Mas quando falou que o Messias era da Galileia, e estava em Nazaré, falou, Nazaré não vai dar não. E aí Jesus chega e fala, ô Natanael, eu sei que você estava falando lá debaixo da árvore. Ele contou a história que Natanael estava falando. Aí Natanael viu que aquilo que ele falou lá, Jesus sabia longe. E ele pensou, como esse homem sabe o que eu falei? Uau, esse cara é mágico. Ele deve ser realmente o Messias. E
E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero falar muito claramente para vocês. Nós temos um projeto para essa igreja. Nós temos um projeto para essa igreja, que é a minha última loucura, que eu espero tenha meio e fim, porque começo já teve. Que chama-se CUT. CUT é um culto diferente, onde cada um tem. Eu sonho com uma igreja onde cada um de vocês entre aqui sabendo o que Deus vai falar, sabendo o que você vai entregar para Ele, sabendo o que você vai fazer e não esperando receber. Um culto que inverta o sinal. Você não vem buscar uma bênção, você vem ser uma bênção. Você não vem buscar uma oração, você vem fazer uma oração. Você não vem ouvir uma palavra abençoada que te aqueça o coração. Você vai dar uma palavra abençoada para o seu irmão. Você é o agente e não o assistente. Esse carnaval eu fui convidado a pregar num evento chamado Consciência Cristã. Junta 100 mil pessoas em 5 dias no carnaval em Campina Grande. Um negócio imenso. E eu falei para o líder de lá, falei, você tem uma data improvável, no local improvável, com um assunto improvável, e é um sucesso. Isso é um milagre. É um milagre. 100 mil pessoas, não tem um músico, não tem uma banda famosa, não tem louvor que leva para o céu. É só Bíblia, 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 de manhã, de tarde e de noite. Bíblia, Bíblia, Bíblia. O culto da noite tem 3 pregadores. E a multidão se senta, 12 mil pessoas, numa reunião, para ouvir palavra. Em Campina Grande, no Parque do Povo, 1h20 da cidade. E quando eu fui falar no meu seminário lá, as pessoas foram perguntando, a igreja não era digital, e como vai ser, como você vê? E eu falei isso, uma frase que eu falei aqui no nosso encontro de liderança. O culto você não assiste, você presta. Você veio prestar culto, não assistir um culto. E o pessoal parou assim na hora e falou assim, o que você está falando? Como isso é possível? E quando eu comecei a falar, o pessoal começou a bater palma. Foi um negócio tão engraçado, porque eu percebi que deu um clique na cabeça dos caras lá. Alguém pensou, uau, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Nós temos aqui nesse lugar a semente para produzir uma transformação na maneira de ser da igreja do século 21. E isto não é orgulho espiritual. Isto é uma palavra de Deus. Se você conseguir entrar aqui e pensar, o que Deus quer de mim? Jesus falou para Natanael, você está achando muito, porque eu sei o que você falou debaixo da árvore? Você não tem ideia dos sinais, das maravilhas que você vai ver se você me seguir. Você está achando que isso é muito? Isso é pouco, isso não é nada. Está só começando, Natanael. E nós estamos falando dele hoje aqui. Por último, Paulo. Paulo, cheio de conhecimento e sabedoria, estava perseguindo os cristãos. Deus derrubou ele no chão. Veio uma luz, ele ficou cego. E ele foi pensar na vida. E Deus deu para Paulo uma visão, dizendo, um homem chamado Ananias vai vir aqui, vai orar com você, e você vai ser curado e vai voltar a ver. Isso é uma palavra bem específica, né? Então Paulo estava lá, no meio do seu conhecimento teológico, filosófico hebraico, fariseu de fariseus, e Deus dá essa visão e palavra para ele, um homem chamado Ananias vai vir aqui e vai te dar vista. Aí Deus aparece para Ananias e fala assim, vai lá na rua direita, e fala com Paulo, e ora com ele, e dá a visão para ele. Então Deus falou com um, Deus falou com outro. Aí o Ananias falou, mas Deus, esse cara veio matar a gente aqui. Você quer que eu vou lá devolver a visão para ele? Eu estou comemorando que ele está cego. Estou achando que é um ato do céu. E o senhor quer que eu faça um milagre lá com ele? Oh, você tem certeza? Você entende a estupidez do que ele estava falando? E aí Deus dá uma frase ali que é na minha tradução. Está escrito assim lá. Ele está dizendo assim, ó.
vai, que eu vou mostrar para ele com quantos paus se faz uma canoa. Fica tranquilo. Deus não vai dizer para você o que vai acontecer. Ele vai fazer acontecer. Que você não seja o Ananias que dá duas visões com nome e endereço e ele fica titubeando. Ele não teve incredulidade, porque ele cria em Deus. Ele não tinha fé suficiente para orar pelo perseguidor. Ele estava orando pela pessoa mais importante da igreja, o cara que nos colocou aqui. Ele estava orando pela pessoa que tirou o cristianismo de uma seita judaica para ser a religião preponderante da história da humanidade. Deus sabia o que ele ia fazer com Paulo. E quando Paulo acabou a jornada, ele falou: irmãos, eu não espero nada, a não ser que o Espírito Santo me revela, de cidade em cidade, perseguições, aflições, apedrejamentos, dores. Eu passo medos, terrores, perigos com os de fora, perigos com os de dentro. Mas sabe de uma coisa? Essa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que é de ser revelada. Paulo entendeu que ele não tinha que entender, ele tinha que crer. E que ainda que a experiência externa não fosse boa, ele estava fazendo algo eterno, maravilhoso. Ele foi ver o céu e o terceiro céu. Ele entendeu quem Deus era. E ele falou: eu morro para que ele viva. Porque o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. E eu quero dizer claramente que eu espero isso de vocês. Que vocês sejam cristãos que queiram ver Deus vencer. E queiram ver através do que vocês fazem. Que vocês não venham aqui receber uma migalha de bênção. Que vocês venham aqui ser uma bênção. E que vocês parem de cobrar Deus. E comecem a cobrar a si mesmos. Então, meu irmão, não me pergunte como. Deus falou, Ele vai cumprir. O que Deus está te falando? Nós vamos tomar essa ceia aqui. O que Deus está te falando? O que Ele está te pedindo? Que milagre Ele está demandando de você? O que você está esperando? Nós esperamos uma igreja maior do que essa. Não cabe. Então para nós hoje é um sonho. Está realizado. Nós vamos atrás de mais cadeira, nós vamos atrás de mais salão. Mas o nosso plano não é ter uma igreja de 1.000, 2.000, 3.000. O nosso plano é tocar a humanidade. É encostar digitalmente em cada um. É fazer o nome de Deus honrado. É quebrar a autoridade da incredulidade pela força da fé. É ser um cristão do qual este mundo não é digno, mas que honra o nome daquele que criou. Você é essa pessoa. Você tem que adorar esse Deus. Você tem que crer que Ele está no controle. E você tem que saber, 60 anos ou não, ainda vai acontecer. Eu espero não ser o Moisés dessa história. Espero ser o Caleb dessa história, né? E poder dizer: está só começando. Está só começando. E o que o Espírito Santo vai fazer com você, você não tem ideia. Não espere que Ele diga como, mas lembre-se que Ele já disse o quê? Levanta, marcha. Levanta e anda. Creia. Seja. Ocupe o seu lugar. E pare de reclamar que a sua oportunidade passou. Porque não é verdade. Não é verdade.